Caros exegetas interessados na leitura da Bíblia, conhecimento de hermenêutica. Então, esse vídeo até, na verdade, é uma aula, uma das aulas que eu dou no meu curso de Jornada Bíblica de Leitura, e eu vou compartilhar no canal os chamados prolegômenos à hermenêutica. Então, essa aula eu gravo, passo para os meus alunos e quero compartilhar aqui no canal também exegese sem exegese. Então, para a gente entender alguns elementos importantes que envolvem a leitura, que eu trato lá nas minhas aulas de hermenêutica. Então, nós, como vamos trabalhar a ideia dos prolegômenos, a gente vai focar em algumas questões iniciais. Basicamente, nesse primeiro momento, nós nos baseamos na espiral hermenêutica. Ela é o nosso primeiro horizonte teórico. Não que a nossa bibliografia esteja restrita à espiral, mas ela é necessária para um primeiro momento. Então, aqui estão os apontamentos que a gente vai ter que trabalhar, fundamentais. Então, a primeira questão que o Osborne coloca é a definição da palavra hermenêutica. Olha bem, essa questão ela é vista os autores de várias formas. Então, se você pegar um conjunto de 10 obras definindo a hermenêutica, nós temos chancelas um pouco diferentes. Mas a do Osborne é uma definição muito singular, porque ele diz que a hermenêutica é a ciência que define os princípios ou métodos para a interpretação do significado dado por um autor específico. Aqui que está a singularidade de definição de hermenêutica para o Osborne. Ele trata dessa forma, ou seja, na percepção dele tem princípios, tem métodos, com que objetivo? A interpretação do significado. Isso aqui é uma questão que os autores, diferentemente dos pós-modernos, entendem que realmente há significado. E o significado dado por um autor específico. Normalmente, as definições são a ciência que define os princípios para entender o texto corretamente, sempre envolve o texto. Aqui no Osborne, ele trabalha a ideia do significado dado por um autor específico. Então, a hermenêutica ela está preocupada em reconstruir, aqui saindo um pouquinho do Osborne, trabalhando no Bruce Waltke, na chamada leitura reconstrutivista, que define o método gramático histórico, que o Osborne usa também. A ideia, de fato, recuperar a intenção do autor aqui. Então, primeira questão a se observar. O que é hermenêutica? Acabei de citar a singularidade do Grant Osborne. Ele trabalha com a problemática hoje que eu citei anteriormente, da nova hermenêutica, hermenêutica pós-moderna, que não acredita mais em autores, não acredita mais em significado, acredita somente em leitor. Então, isso ele trabalha, mas vamos ficar com esse primeiro apontamento, que é hermenêutica. Segunda questão que ele trabalha são as 3 perspectivas da tarefa hermenêutica. Isso aqui é outro apontamento também extremamente pedagógico para o nosso conhecimento. Essas 3 perspectivas envolvem a tarefa interpretativa, ou seja, entender a hermenêutica, em primeiro lugar, como uma ciência. Por que a hermenêutica é uma ciência? O Osborne diz. Porque ela faz uma classificação ordenada e lógica das leis de interpretação. Então, quando você vai ler um texto, quando você vai tentar descobrir a intenção do autor, o significado no texto, você usa uma cadeia de leis e de princípios. Isso o Osborne caracteriza como ciência, se tem leis. Segundo aspecto, ou segunda perspectiva, é a questão da hermenêutica como arte. Por quê? Por mais que na ciência nós tenhamos princípios, metodologias, a aplicabilidade disso é desenvolvida pelo leitor. É mais ou menos assim, como se alguém te ensinasse a pintar o quadro, mostrando como se faz, mas na hora de pintar é você que tem que realizar a tarefa, é a mesma coisa a hermenêutica. Se passa uma classificação lógica das leis de interpretação, mas é você que trabalha ali, e tem, de fato, os insights no desenvolvimento
interpretativo. E a terceira perspectiva colocada pelo Osborne é de caráter espiritual. Por quê? O Osborne entende que a tarefa interpretativa é uma tarefa que depende da ação de Deus mediante a ação do Espírito Santo. Isso aqui, meus queridos, é uma perspectiva muito confessional e muito da linha protestante. Por exemplo, você tem duas formas de ler a Bíblia, tem três, né? Mas eu vou citar duas aqui. Na academia se lê pelo histórico crítico e não se há esse caráter espiritual. Se trata como a Bíblia como um livro religioso, quem estuda a ciência da religião vai olhando uma manifestação religiosa a partir daqueles parâmetros. Nessa linha protestante, de abordagem pressuposicional, que entende a Bíblia diferentemente do pessoal do histórico crítico, então, se o Osborne está nesse grupo, ele diz, os acadêmicos de hoje muitas vezes desprezam a dimensão sagrada e abordam a Bíblia só como literatura, considerando o aspecto sagrado quase um gênero literário. Não é assim. Ele, na verdade, ele é até mais incisivo quando ele diz que nenhum esforço humano poderia chegar a uma percepção propriamente divina da verdadeira mensagem da palavra de Deus. Então, para o Osborne, essa questão que envolve a tarefa interpretativa é uma questão espiritual. Então, 3 pontos: hermenêutica como ciência, hermenêutica como arte, e hermenêutica como uma tarefa espiritual, algo importantíssimo. Outro ponto, que o Osborne chama de 3 níveis da tarefa hermenêutica. Mas o que é isso? Aqui ele trabalha com pronomes, ele, eu e tu. Então, esses três níveis da tarefa hermenêutica envolvem, em primeiro lugar, para o Osborne, o que ele significa, nesse caso, o texto. Então, o primeiro nível da tarefa hermenêutica envolve o ele, que é o texto. O que o texto significa? Esse é o objeto inicial do trabalho do leitor. Ele está preocupado inicialmente com o que o texto significa. Em segundo lugar, tem o eu, que é o chamado eu devocional. Ou seja, uma vez que o texto é trabalhado, automaticamente o eu devocional é impactado com o significado extraído de lá. Então, para o Osborne, o eu não é proeminente. Proeminente é ele, que é o texto. E depois vem um tu, onde se compartilha aquilo que o texto significou para o eu, para mim. Então, procuro no texto, o texto significou para mim, agora o que ele significou para mim, eu vou compartilhar com o outro, que é o tu. Então, ele, eu e tu. Esses 3 pronomes acabam definindo os níveis da tarefa hermenêutica. São fundamentais. Começam sempre com o texto. O eu é impactado e depois o compartilhamento que envolve a verdade extraída do texto. Lá na frente ele vai trabalhar sobre a pregação expositiva, mas basicamente é isso. A gente vai entender também a questão do fluxo de autoridade e outros pontos mais. E a questão para o Osborne é o seguinte, que a interpretação bíblica, ela gera um espiral. Por isso que o nome do livro é Espiral Hermenêutica. O que significa isso? Ele trabalha com uma tríade também, sempre 3, o Osborne. Então, significado, significância, contextualização. Então, a ideia não é um círculo fechado, o círculo hermenêutico. A ideia é que o texto, o significado, vai se abrangendo na significação e trabalhando a contextualização. Lembrando que, para o Osborne, não há antítese entre significado e contextualização, algo que se faz muito hoje. O texto fala de amor, mas na hora de contextualizar, ele vai falar de obediência. Isso é uma antítese que se faz muito hoje no chamado território livre da aplicação. Chega a dar medo quando o cara, vamos agora aplicar. Isso é uma coisa muito perigosa, que o Osborne é daquela tese que não existe separação entre exegese e contextualização, é a mesma tarefa hermenêutica, que é uma coisa que nós vamos estudar ao longo do tempo. Então, a ideia da espiral é essa: significado, significância e contextualização, a dinâmica sendo trabalhada aí.
Agora, vamos lá. Qual é a tarefa principal da hermenêutica? Essa é a pergunta que se faz sempre, né? Qual é o objetivo principal da hermenêutica? É descobrir a intenção do autor. A gente viu lá atrás que essa questão é extremamente relevante. Qual é o grande problema? Qual é a grande questão que está em foco aqui? Então, a hermenêutica aqui, na perspectiva do Grant Osmond, a grande questão aqui é descobrir a intenção do autor. Para que eu leio o texto? Eu leio o texto, até baseado no nível do ele, a dinâmica é justamente essa, é descobrir a intenção do autor. Então, isso é fundamental, porque você tem a dinâmica autor, texto e leitor. Você tem um autor divino e um autor humano, agente divino e um agente humano. Aquela dinâmica que se trabalha na perspectiva protestante, de que o autor divino inspirou o autor humano que escriturou o texto. Então, essa é a dinâmica sendo trabalhada aqui, de forma extremamente veemente. Outro ponto colocado aí é a interpretação e o problema da distância. Essa é uma questão que a gente vai ter que olhar com muito cuidado, porque o que acontece? O texto ele foi escrito há muito tempo atrás, o texto está muito longe da gente, então você tem uma distância linguística, porque o texto foi escrito numa língua bem diferente da nossa, uma língua morta, bem diferente. Você tem a questão da geografia, o texto trata de lugares que são muito diferentes, nações que são muito diferentes das nossas. O texto trabalha a questão da cultura, que também é muito diferente das nossas. Então, nós temos essas barreiras entre nós e o texto. Como é que nós vamos ultrapassar essas barreiras para entender um texto que de 2, 3 mil anos atrás, sendo que eu tenho a barreira linguística, a barreira cultural, a barreira geográfica, tudo isso é problema para a gente. Como é que a gente vai lidar com isso? E a questão primariamente, que eu falei, a questão do tempo. Então, nesse caso, a gente tem, o Osborne classifica a diferença entre a hermenêutica indutiva e dedutiva. A hermenêutica dedutiva é aquela que se presta a observar as falas dos eruditos. Alguém que passou anos se dedicando a esse tipo de pesquisa, e o trabalho de leitura bíblica é assim mesmo. Você tem que consultar certas fontes para resolver. E aqui o problema da distância é resolvido somente na questão que envolve o uso dedutivo, as fontes. Ótimo. A outra questão aqui é a inspiração e autoridade das escrituras. Então, o Osborne diz que o senso de autoridade da Bíblia se vê na expressão diz o Senhor, mesmo que seja a terceira pessoa. Então, a autoridade, e aqui eu até gosto da fala da Confissão de Fé de Westminster, que diz que a autoridade da Bíblia não está fundamentada nem em igreja, nem em homem, está fundamentada em Deus, que é o seu autor. Essa fala é muito, muito, muito interessante, muito pedagógica para nós. Então, a Bíblia tem uma afirmativa interna de autoridade. Então, a autoridade nunca é atribuída. Isso é um problema sério das pessoas que acabam entendendo que é a instituição que tem autoridade sobre a Bíblia. É ela que manda na Bíblia. Até a disputa eclesiológica hoje em relação à Bíblia é essa. Quem vem primeiro, a igreja ou a Bíblia? Quem vem primeiro? Essa é uma discussão interessante. E nesse momento aqui, o Osborne coloca o gráfico do fluxo de autoridade, que a gente vai ver com cuidado, que é o seguinte, o fluxo de autoridade baseia no seguinte: o texto tem autoridade implícita. Como a autoridade da escritura, o texto tem autoridade nele, implícita. A interpretação tem autoridade derivada. Então, a autoridade implícita é do texto, a interpretação é a autoridade derivada do texto, quando ela é bem feita. E a contextualização é a autoridade aplicada. Então, percebam bem que a palavra autoridade não deixa de ser usada. A autoridade implícita do texto, a autoridade derivada da interpretação, a
a autoridade é aplicada na contextualização. Então, essa dinâmica, ela desce como sobe. O importante é entender que o que está mediando aí a autoridade implícita da autoridade aplicada é a interpretação. A gente vai observar isso com cuidado, aqueles que já fizeram essa matéria, nós já observamos isso com cuidado, que, ao meu ver, esse fluxo de autoridade é muito, mas muito importante mesmo. Outro ponto que ele trabalha é o significado que depende do gênero do texto. Então, desde o início do século XX, com Hermann Bunkel, chamada crítica do gênero literário, se percebeu que o texto, de fato, ele tem nuances internas muito próprias, que podem ser vistas em paralelo. Então, você pega um gênero como narrativa. As narrativas da Bíblia, comumente, são em terceira pessoa. Então, isso é uma marca do tipo de textual. Então, hoje, para a gente ler um texto, a gente tem que entender que tipo de gênero esse texto pertence. Esse tipo textual é narrativa. Então, eu tenho algumas ferramentas para ler. A literatura apocalíptica é parábola, é poesia, é profecia, não importa, é lei. Ou seja, cada gênero desse tem as suas marcas individuais que envolvem a leitura do texto. Então, se eu não conseguir identificar o gênero, o tipo textual, eu não conseguirei também fazer a leitura dele. A gente vai ter que, ao longo do curso, a gente se devota a estudar cada gênero literário, mas a gente não começa no gênero, a gente vai fazendo a leitura da Bíblia na ordem de Gênesis, Apocalipse. Alguns estão em Salmos, outros já terminaram o Antigo Testamento, outros estão na Torá. Então, a leitura que vai evocando os gêneros, né? Os gêneros que evocam a leitura. Eu não gosto muito desse tipo de aula que está trabalhando só a teoria, tem que ler o texto para entender. Outro ponto aí é a simplicidade e clareza das escrituras. Então, o Osborne recorre inicialmente à chamada Regula Fidei, que é, de fato, do período patrístico. Então, a ideia da perspicuidade ou clareza das escrituras, que ela está, de fato, ela pode ser entendida. Cabe aqui até um parêntese no chamado Credo do Intérprete, do Kevin Van Hooser, a ideia de que realmente há significado no texto, metafísica do significado, epistemologia, porque esse texto pode ser entendido, e a questão da ética, porque como é que se trabalha esse texto. Então, a perspicuidade da escritura é importante nesse aspecto aqui, como ele coloca, algo fundamental, a gente vai entender, e ele usa Lutero, claro, né? A questão da clareza básica das escrituras, que Lutero chamava de clareza externa e clareza interna. Clareza externa, que envolve a gramática e os princípios hermenêuticos. A clareza interna, que ele chama de aspecto espiritual, que o Espírito Santo trabalha. Ainda assim, o Osborne é um erudito que trabalha ele faz críticas à teologia, ao realismo no senso comum da escola escocesa, daqueles que afirmam que se pode se entender sozinho a Bíblia. Então, o Osborne é crítico a essa tese. Ele fala que é impossível alguém ler sozinho a Bíblia e entender, que é meio complicado para alguns. A ideia é a seguinte: você abre lá o texto em Apocalipse 12, uma mulher com dores de parto, você não tem acesso a nada, você só está lendo o texto, você vai conseguir entender? A ideia dele é que não há como conseguir entender nada na Bíblia sem as ferramentas hermenêuticas. No que diz respeito à sua definição de hermenêutica, descobrir o significado dado pelo autor e o objetivo maior da hermenêutica. Eu compactuo, eu sigo a tese do Osborne, acho que é extremamente relevante. Penso que ninguém entende nada da Bíblia sem os princípios da hermenêutica para lidar com o texto. Eu não defendo essa tese e claramente acabo compreendendo que a crise da igreja brasileira está fundamentada nisso. As pessoas não sabem ler a Bíblia. Ler no sentido de fazer uma leitura fechada, usando princípios da hermenêutica. Sem isso, fica
muito ruim entender o texto. Outro ponto que ele trabalha aí é a unidade e diversidade das escrituras. Esse é um ponto extremamente relevante e é um ponto que a gente está vendo agora, mas a gente tem dois blocos de visão na hermenêutica: hermenêutica geral e hermenêutica aplicada. Na questão da teologia bíblica, que é hermenêutica aplicada, a gente vai entender isso melhor, como é que funciona, como é que se lê os autores em coesão. O texto fala em João 3, tem que nascer de novo. Como é que se trata essa questão do novo no Apocalipse? Como se trata esse novo na carta de Paulo aos Coríntios? Ou seja, há uma diversidade e há uma unidade. Essa questão aqui, ela depende muito, porque alguns autores acabam criando antíteses. Já Tiago falou que a justificação é pelas obras, Paulo falou que a justificação é pela fé. Então, até no máximo, tem um livrinho do Nietzsche chamado O Anticristo, e ele defende a tese, eu não sou um conhecedor de Nietzsche, mas basicamente, de que há uma contradição entre Paulo e Jesus. E alguns youtubers aí também muito conhecidos falam isso, respeito à mulher adúltera, né? Jesus falou lá que a mulher adúltera vai, não peques mais. Mas Paulo falou em 1 Coríntios 5, o homem que possui a mulher do seu pai seja entregue a Satanás. Então, eles veem uma antítese aí. Aí isso envolve a chamada unidade e diversidade das escrituras, que nós veremos na hermenêutica aplicada com mais cuidado. A chamada analogia das escrituras, a gente viu a questão da regula fidei, e agora, de novo, ele volta a falar da regula fidei e da analogia fidei. Regula fidei, analogia fidei. Então, o que é a regula fidei? A regula fidei a gente já observou, a ideia é que a tradição cria que somente a Bíblia deveria definir os dogmas, com base nisso. Calvino trabalha a ideia da analogia das escrituras. Essa questão muito importante, a regra máxima da hermenêutica é a Bíblia interpreta a Bíblia. Isso é um apontamento fundamental sendo trabalhado aqui. E essa questão da tradição com a leitura é uma questão que a gente vai ter que trabalhar muito, porque a leitura ela tem uma dimensão teológica, que a gente chama de tradição. E a tradição tem uma dimensão interpretativa. As duas coisas têm que ser levadas em conta. Na pós-modernidade não se gosta muito de tradição. Acho que é uma coisa meio que hermenêutica da suspeita ou metanarrativa, alguma coisa assim, que está muito longe disso. A questão do papel do leitor. O papel do leitor na interpretação, ele fez crítica à escola a escocesa agora, do senso comum, e a outra dinâmica é o problema da read-response, da resposta do leitor. De fato, hoje, na hermenêutica pós-moderna, o leitor tem proeminência sobre o significado. Como diz o Von Husserl, na pós-modernidade, nós temos a morte de Deus por escrito. Mataram o autor, sobrou o leitor e ele faz aquilo que ele quiser. O Osborne chama ele de leitor-Deus, com D minúsculo. Então, o papel do leitor, quando absolutizado, ele é muito complicado. Agora, o James Dunn, na obra dele, Jesus Recordado, ele trabalha a questão do diálogo hermenêutico, que é outro ponto importante. A relação do leitor com o texto. Olha bem, aqui já é uma outra dinâmica para entender que o leitor ele tem que fazer o trabalho de exegese. Por quê? Na tradição, como algumas pessoas fazem, inclusive protestantes, eles recebem a tradição como normativa, criticam os católicos porque fazem isso e assumem que fazem isso, mas os protestantes as fazem e não reconhecem. Recebem lá um credo e acham que esse credo não tem que ser passado pelo crivo da exegese sempre, sempre. E como dizia o Ronald Wallace lá, na obra dele, Calvino, Genebra e Reforma, ele falava que para Calvino a tradição tem que ser dinâmica, e é verdade mesmo. Não se faz, então pega lá a tradição e pronto. Ou seja, não tem leitor aí, não se lê texto. Para que ler texto, se a tradição já está dizendo? Qual é o papel do leitor? É inútil o papel do leitor. Não é assim que a gente se trabalha. Trabalhamos hermenêutica, como diz o Osborne também lá na frente,
Lutero, em especial Calvino, se preocuparam em fundamentar a doutrina na Bíblia. O Led, na sua teologia do Novo Testamento, fala que o grande avanço da reforma foi esse, trazer a doutrina para a Escritura, fundamentar na Escritura. E isso está se perdendo na teologia protestante, que eleva a tradição acima da Escritura, mesmo dizendo que a Escritura e as incompatibilidades, né? Esse é o problema, que o indivíduo fala que a Escritura é soberana, mas o credo dele tem várias incompatibilidades com a Bíblia. Então a gente vai ver isso com calma, dói, porque muita gente, mas eu passei a vida toda, o que vale é o que a gente está lendo do texto. E a última questão que ele trabalha é a pregação expositiva, porque para o Osborne, o alvo da hermenêutica não é a teologia, mas é o sermão. Então, antigamente, as pessoas pensavam, nós estamos indo para a teologia. Não, ele está indo para o sermão. Ele entende que a grande questão é a proclamação. Então, a pregação expositiva, ela exerce um papel importantíssimo aqui. E ele caracteriza, tá? Ele fala que a mensagem expositiva, ela tem integridade hermenêutica, ou seja, o processo hermenêutico da pregação expositiva, depois o processo homilético, o processo hermenêutico tem que ser muito bem feito. É como se alguém estivesse fazendo uma comida e no processo homilético fosse servir essa comida. E esse é o problema da igreja brasileira. Se fala muito sermão expositivo, mas o processo hermenêutico é muito ruim mesmo. E aqui ele cita algumas questões. Ele fala de coesão, isso é muito importante. A pregação ela tem que ter sentido no todo, movimento e direção, porque o texto vai caminhando realmente para uma direção estabelecida pelo texto, e a questão da aplicação, que é a contextualização, que não é diferente da exegese. Isso aqui a gente vai ter que entender. O Osborne tem um capítulo sobre a homilética 1, e ele explica como é que se dá a contextualização. Mas outra obra que eu gosto de usar é a Verdade na Prática, do Dandoriani. O Dandoriani é diferente daqueles que colocam exegese e aplicação. Ele não, ele coloca exegese e aplicação no mesmo lugar. No mesmo lugar, não estão em lugares diferentes. Então, tem todo um processo a ser feito aí que nós teremos que analisar. Então, basicamente, esses pontos aqui conseguem definir o chamado prolegômeno ou prolegômenos à hermenêutica, em que a gente vai estudar com mais calma ao longo do nosso curso, passar por todos os livros da Bíblia, todos eles usando esses princípios aqui, que são fundamentais para o nosso conhecimento. Há muito a discutir, um terreno extremamente fértil, mas eu volto à fala do Van Hooser, na questão da ética do significado. Se estuda porque o leitor precisa entender o tamanho da responsabilidade que ele tem, principalmente aqueles que afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí o leitor tem que tratar o texto com muito respeito, e para isso é necessário se dedicar veementemente ao estudo da hermenêutica. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.